Hey guys, what's up? Cá estou eu com mais um bate-papo para ajudar você aí a ficar com seu inglês na ponta da língua. Hoje vamos falar sobre um assunto que me questionam com muita frequência, que é quais os chunks of language mais usados em inglês. Sim, vamos falar sobre isso, afinal de contas, como é uma pergunta frequente, nada melhor do que eu, autoridade no assunto, para falar sobre isso, certo? Então fica comigo para você entender essa ideia dos chunks of language mais usados em inglês. Se você está chegando a este canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Denilson, o cara do inglês na ponta da língua, um dos pioneiros em dicas de inglês na internet. Estou online desde o ano de 2005, quando comecei dando dicas de inglês lá no Orkut. E tem um site, o inglesnapontadalingua.com.br, que é um dos mais completos e mais acessados e mais copiados por professores de inglês online aí que também estão dando dicas já há um tempão, ok? Se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se, tá, né? Você já sabe o que tem que fazer, inscrever no canal, assinar tocar no sininho aí para ser notificado sempre que tiver novidades por aqui. E claro, acompanhe-me também nas redes sociais, porque tudo o que eu faço nesse universo digital é para ajudar você aí a quê? Ficar com seu inglês na ponta da língua. Vamos então ao nosso tema de hoje. Quando alguém me pergunta sobre quais são os chunks of language mais usados em inglês, a sensação que eu tenho é que as pessoas querem uma resposta rápida e direta de uma lista de chunks of language que elas possam usar e assim decorar e ficar fluentões em inglês. Se essa é a sua intenção, seu objetivo, sinto muito, that's not gonna happen. Isso já é um chunk of language. That's not gonna happen. Não vai rolar, não vai acontecer, porque não é assim que a coisa funciona. E aí a gente tem que entender, né, como que realmente funciona. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo, acabar com esse mito que algumas pessoas têm de lista de os chunks of language mais usados em inglês. Para a gente começar direitinho aqui, saiba que ao longo dos anos foram publicados alguns estudos sobre isso, e eu tenho aqui dois deles para mencionar com vocês. O primeiro é um estudo de 2007, feito por Paul Nation e Dong Quang Xin, I guess that's how we pronounce the name, no qual o título é Beyond Single Words, the Most Frequent Collocations in Spoken English. O que eles chamam de collocations aqui, na verdade, são chunks of language, é porque a definição deles não está muito clara. Então a gente tem que entender isso. E quais foram, então, os chunks of language que esse estudo aqui revelou como os mais usados em inglês? Vamos entender. Eles avaliaram nesse estudo apenas o inglês falado britânico e falado por adultos. Então, assim, é um extrato ali pequeno para a gente ter uma noção da complexidade que é isso aqui. E assim, eles falam várias coisas, mas eu vou direto ao ponto que te interessa, né? Quais são os chunks of language que eles viram aqui que eram os mais usados em inglês? O primeiro que eles identificaram foi you know. You know. O problema é que esse you know ele é usado em vários momentos, né? Ele pode ser um filler, quando eu digo, por exemplo, well, I was talking to the boss the other day, you know, and she told me that, you know. Eu usei you know aqui para preencher uma pausa que eu estou fazendo na minha conversa. Esse you know ele também aparece em uma expressão muito comum em inglês que é do you know what I mean? You know what I mean? Ok? E também aparece às vezes como um acessório na frase só para chamar a atenção da outra pessoa. Tipo, well, you know, I have to do this because esse you know serviu só para introduzir o bate-papo aqui. Então assim, a gente não ajuda muito, não é verdade? O outro chunk of language que eles viram aqui que era bastante usado é o I think, ou I think that. So, for example, I think that you're trying to do something that is not correct. I think that they're not going to help us. Também não ajuda muito, né? Tipo, a gente quer um negócio mais concreto. E será que tem? Tem um outro estudo que fizeram. Vamos dar uma olhada nele. Esse segundo estudo tem o nome de A Phrasal Expressions List e foi publicado no ano de 2012 por Ron Martinez e Norbert Schmidt. Okay? São duas feras também no assunto. Eu já vou direto também para o ponto que você quer aí. Olha, primeiro, para começar, eles avaliaram também o British National Corpus, então é inglês britânico. Eu estou resumindo o trabalho dos caras, tá, gente? E o Ron, juntamente com o Norbert, eles colocaram aqui, ó, o primeiro que a gente viu que era o mais usado na listinha deles é o have to, de modo mais geral. E aí você vai falar, caraca, have to, legal, né? Então eu posso dizer, I have to go there, I have to learn English, I have to do this. Ok, seria o mais usado. Tá. Segundo lugar tem there is e there are.
né? Tem o uso de such as, tem ainda going to para expressar o futuro, of course, a few, at least, such a. Ou seja, pessoal, não tem como a gente ter uma lista de chunks of language mais usados em inglês e tentar descobrir quais são realmente os mais usados. A gente conduz estudos na área para poder identificar algumas coisas, mas não é assim que a coisa funciona quando se trata de aprender inglês com chunks ou de ensinar inglês de modo lexical. Denilson, então como é que a gente faz esse negócio? Porque a teoria é muito bacana, eu gostaria de aprender e ensinar inglês assim. O que é que eu faço? Vamos entender. Nas aulas Inglês com Chunks que eu dou todas as segundas-feiras a partir das 20 horas e 20 minutos aqui no YouTube, participe dessas aulas porque são de graça e vai ajudar muito você. Eu digo o seguinte, você tem que aprender inglês por meio de situações do cotidiano. Não é só pela dicotomia, né, com perdão desse palavrão aqui, da gramática e do vocabulário, mas sim dos chunks of language usados em situações que você vai escolher para estudar ao longo da semana. Então vamos supor que esta semana você queira aprender sobre pedir conselhos, dar conselhos ou sugestões em inglês, enfim, a ideia é conselhos e sugestões em inglês. Você vai aprender chunks of language dentro dessas situações, ou dentro dessa situação. E você vai praticar isso ao longo da semana, dos próximos 10 dias. Você vai aprender coisas como Why don't you stay here? Why don't you stay here? Por que você não fica aqui? É uma maneira de dar sugestão, conselho a alguém. Why not stay here? Por que não ficar aqui? Ou ainda, If I were you, I'd stay here. Se eu fosse você, eu ficaria aqui. I think you should stay here. Olha que eu usei 4 chunks of language dentro dessa situação. Why don't you? Why not? If I were you, I'd. I think you should. E a gente vai brincar com isso e assim desenvolvendo o nosso conhecimento dentro dessas situações. E não fique aí em desespero achando que você tem que aprender chunks of language de situações complexas da vida real. Não, você pode começar com coisas simples. Você está começando a aprender inglês agora? Comece com coisas simples. Como, por exemplo, My name is, I'm blah 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 years old, I'm from blá blá blá, ou outros que você possa aprender num período que você se organiza para falar sobre você, para se apresentar. Se você fizer isso, né, de uma maneira correta, de uma maneira assim que você perceba quais são os chunks frequentemente usados naquela situação específica, você vai poder de repente criar algo mais ou menos assim. My name is Denilson. I'm 47 years old. I was born in Paraná, but I grew up in Rondônia. I'm married. I've been married for 15 years. I have one daughter. I'm an English language teacher. I have one sister and I like reading books and taking pictures. Simples. É uma apresentação de leve para você falar quem é você neste mundão de Deus. É pouca coisa, mas com o tempo você vai ampliando isso. Essa é a ideia de se aprender inglês com chunks. Essa é a ideia que você tem que ter em mente quando pensar assim, quais os chunks of language mais usados em inglês? Não é essa a pergunta. É pensar numa situação do cotidiano, aprender os chunks daquela situação e praticar. Olha, eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. Não tem essa de quais são os chunks of language mais usados em inglês. Vocês viram que pelos estudos ali que os caras fizeram, a resposta é um tanto quanto vaga, não é aquilo que nós queremos como estudante de inglês, uma lista bacana para dizer eu vou falar e você fluente em inglês. Não é assim, né, de novo, que a coisa funciona. Você precisa se organizar para aprender inglês por meio de situações cotidianas, ser capaz de desenvolver essa sua comunicação em inglês em situações cotidianas. Desde as mais simples, aí com o tempo vai passando, você vai aprendendo, vai melhorando, vai se desenvolvendo, chega a situações mais complexas. Ao longo desse processo todo, você vai adquirir outros tipos de chunks of language, como os collocations, ou frases especiais usadas em determinados momentos, ou ainda o que a gente chama de chunks of language em tópicos específicos. Por exemplo, digamos que o tópico seja não contar um segredo para alguém. E aí você pode aprender frases como essas que eu tenho aqui. I won't tell a soul. My lips are sealed. It won't leave this room. I'll take it to my grave. I won't say a word to anyone. São maneiras, né, outros chunks of language que a gente tem para esse tópico específico. Eu espero que você esteja conseguindo captar o recado que eu estou passando aqui.
Se não, assista às aulas em Inglês com Chunks todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas e 20 minutos, porque lá você vai ter mais exemplos de como fazer isso acontecer. Se você quiser saber mais sobre Chunks of Language, eu tenho o curso Aprender Inglês Lexicalmente, que é um curso apenas sobre Chunks of Language. Saber reconhecê-los, saber os tipos de Chunks of Language, onde encontrá-los, como registrá-los no seu caderno de vocabulário. Enfim, é um curso somente sobre Chunks of Language e o link está aqui abaixo para você saber mais a respeito. E eu tenho certeza que você vai gostar. Ele é um curso diferente do English Matrix. O English Matrix é um curso bem mais completo, no qual a gente pega situações e avalia os Chunks of Language naquelas situações, e eu vou te ajudando aí a desenvolver seu listening, sua fluência e tudo mais. O curso Aprender Inglês Lexicalmente é um curso mais de orientação sobre Chunks of Language. Quem faz o English Matrix já tem esse conteúdo lá dentro, não precisa comprar esse curso. Mas se você quer apenas um curso para entender sobre esse universo dos Chunks of Language, o Aprender Inglês Lexicalmente é o curso ideal aí para você, tá? Então, olha aqui abaixo que você vai saber mais a respeito. Enfim, pessoal, a ideia central do inglês com Chunks é justamente mudar a sua mentalidade para o aprendizado de inglês. Sair daquela coisa lá de decorar regrinhas gramaticais e aprender gramática de uma maneira diferente, a gramática natural que a gente chama, ou a gramática por meio dos Chunks of Language. Sair daquela coisa da decoreba de palavrinhas soltas, né? Ficar falando o nome da partes da casa em inglês, partes do corpo humano em inglês, sei lá, utensílios de cozinha em inglês, listinha de palavra, e ir para um universo muito maior, muito mais amplo, que vai ajudar você a desenvolver a sua fluência. Infelizmente, não tem essa de quais os Chunks of Language mais usados em inglês. Os cientistas até tentam criar listas, mas cada vez que tenta, a gente tem uma resposta diferente e vê que aquilo, no ponto de vista pedagógico, nem sempre é o que as pessoas desejam, né? Essas são os chunks mais usados, então agora vai dar certo. Então, tem a ideia de você aprender os tipos de Chunks of Language, os collocations, as frases especiais, sentenças fixas, sentenças semifixas, enfim, tudo aquilo que eu falo no meu site, que eu falo no meu livro, né, o Inglês na Ponta da Língua, que foi o primeiro livro que eu publiquei e no qual eu falo sobre isso, à venda na Amazon. Enfim, esse tem sido o meu trabalho, essa tem sido a minha obra ao longo desses tempos. Eu gostaria muito de poder ajudar você com uma lista de Chunks of Language, mas não tem. O que tem, na verdade, são as situações do cotidiano, nas quais você vai aprender quais são os Chunks of Language usados naquelas situações, ter ali o básico, né, uma introdução para você ir em busca cada vez mais de mais chunks sobre aquele tema. Tem as temáticas, né, da vida social, que a gente vai aprendendo com o tempo quais são os Chunks of Language usados para discutir aqueles assuntos, os temas de nosso interesse, que a gente pode também aprender os chunks mais frequentes para se falar sobre aqueles assuntos, ou seja, é um aprendizado contínuo, constante, que não para jamais, que não se resume a uma listinha dos chunks mais usados em inglês, infelizmente, tá? Era isso que eu tinha para falar para você por hoje. Espero ter te ajudado. Saiba mais sobre o curso Aprender Inglês Lexicalmente, está em promoção. Clica no link aqui abaixo. Inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu. Deixe seu comentário como eu posso continuar te ajudando a ficar com seu inglês na ponta da língua, com mais dicas, mais conteúdo. Sua sugestão é muito bem-vinda. Dê um joinha no vídeo e lembre-se de me curtir ou me acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook, acompanhar as dicas do site, porque assim você me ajuda a ajudar você aí a ficar cada vez mais com seu inglês na ponta da língua. Até o próximo vídeo. Vamos continuar falando sobre isso aqui com certeza. Take care!